Olá, sexto um, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula aqui dos nossos sistemas do corpo humano. Hoje a gente vai falar sobre o sistema nervoso. Pessoal, o sistema nervoso ele é o mais complexo do corpo humano, o que mais tem funções, o que mais influencia nos outros sistemas. E é complicado para nós esperar que vocês, no sexto ano, sem um conhecimento global assim do corpo humano, possam ter um entendimento completo do sistema nervoso, tá? Então, o importante aqui é vocês aprenderem o funcionamento básico do sistema nervoso e a estrutura básica dele. Não precisam se preocupar com a complexidade do assunto, porque isso não vai ser cobrado, porque é até um pouco avançado demais para o sexto ano, tá? Então a gente vai falar sobre a parte básica, o mínimo que vocês precisam saber sobre o sistema nervoso, tá? Então acompanha aqui comigo, acompanha junto na apostila e a gente vai conseguir chegar no entendimento básico que a gente necessita, ok? O que é o sistema nervoso, então? Ele é responsável pelo controle de todas as atividades do nosso organismo, tudo que o nosso organismo faz ali no seu funcionamento é controlado pelo sistema nervoso, tá? Isso inclui todos os outros sistemas, todos os outros órgãos. Tudo é centralizado no sistema nervoso. Então ele percebe, interpreta e controla as nossas reações a estímulos externos. Sempre que vem alguma coisa de fora, seja alguma coisa que você enxerga, alguma coisa que você ouça, algum cheiro que você sinta, tudo isso quem percebe, interpreta e controla as reações é o sistema nervoso, tá? Então, é por causa do sistema nervoso que a gente sente frio, calor, fome, sede, sono, os sentimentos de alegria, tristeza, por isso que a gente fica estressado, calmo, feliz, triste, ansioso, tranquilo. Tudo isso são relações desencadeadas pelo sistema nervoso, tá? É o sistema nervoso que controla isso tudo. Até uma vez numa aula falaram assim: ah, professor, mas quando a gente fica apaixonado é o coração. Não, não é coisa do coração, é um simbolismo. Na verdade, o fato de você estar apaixonado, de você amar alguém, também isso vem do sistema nervoso, vem de neurotransmissores, que a gente vai ver mais adiante, o que são neurotransmissores, tá? É o sistema nervoso que controla todas as sensações, emoções, tudo, tudo. E assim também, por causa do sistema nervoso, a gente consegue raciocinar, enxergar, ouvir, sentir cheiro, sentir sabor, responder a qualquer outra coisa. Tudo isso controlado pelo sistema nervoso, ok? Neurônios. A gente falou lá atrás, quando a gente falou sobre tecidos, que a unidade funcional do nosso corpo se chama célula. É como se o nosso corpo fosse uma casa e cada célula fosse um tijolinho que compõe essa casa, tá? Então a célula é a unidade funcional do corpo humano. No sistema nervoso é a mesma coisa. A gente tem uma célula que é a unidade funcional do sistema nervoso, é o tijolinho do sistema nervoso. Essa célula é diferente das demais células do corpo e elas são chamadas de neurônios. Os neurônios, o que eles fazem? Nesse controle das sensações, das reações, os neurônios eles percebem e transmitem impulsos nervosos. Então, ele recebe um impulso daqui e transmite para da frente, recebe aqui e transmite para o outro, recebe aqui e transmite para o outro, tá? E o que ele transmite? Os impulsos nervosos, que são o quê? Exatamente esses sinais de que você percebeu um estímulo e que você está respondendo a ele. Então, o seu corpo recebeu um estímulo interno, isso vai chegar no neurônio e ele vai dar o sinal de que ele percebeu, que é na recepção. E quando ele passa essa informação adiante, é a resposta ao estímulo. A gente vai ver isso com mais calma, tá? Estruturalmente, ou seja, em termos de forma, a gente pode dividir os neurônios em corpo celular, dendritos e axônio. Atenção para esses três itens, essas três palavrinhas aí. Corpo celular, dendritos e axônio. São as três partes do sistema nervoso. Sendo que o axônio ele é envolvido por uma bainha de mielina ou extrato mielínico. São dois nomes para a mesma coisa. É como se fosse uma bolsinha que envolve o axônio. A gente vai ver no desenho ali. Se liga aqui, ó. Então você tem o neurônio,
Na parte de cima ali, aquela parte mais grossinha, é o corpo celular. Aqueles galhozinhos saindo do corpo celular são os dendritos, e aquele outro galho maior, aquele prolongamento maior, é o axônio. E você pode ver que envolvendo o axônio, você tem ali a bainha de mielina. Tá? Então, tudo que eu falei ali no slide anterior está sendo mostrado aqui nessa imagem. Então, você tem o corpo celular, que é aquela parte maiorzinha, aqueles prolongamentos do corpo celular são os dendritos, e o prolongamento maior é o axônio. E envolvendo o axônio, você tem a bainha de mielina. Preste atenção numa coisa. Os dendritos são em grande número, tá? São muitos dendritos. Ali você tem 1, 2, 3, 4, 7, 8 dendritos representados, mas não são 8, são inúmeros dendritos por cada neurônio. Axônio é só um, tá? Então, o axônio é maior do que os dendritos e é um só. E aí, como que funciona o impulso nervoso? O impulso nervoso ele é sempre recebido pelos dendritos. São os dendritos que recebem as informações. Os dendritos recebem o impulso nervoso. E aí esse impulso nervoso vai para o corpo celular e, na hora de ser repassado para frente, ele é repassado pelo axônio. Tá? Então, você vai ter até atividade sobre isso ali na apostila. Você vai ter que colocar essa ordem. E a ordem é essa, tá? O impulso sempre chega pelo corpo celular e do corpo celular vai para o dendrito e do dendrito... Não, desculpa. Ele sempre chega pelo dendrito, do dendrito vai para o corpo celular e do corpo celular para o axônio. Do axônio ele vai para o outro neurônio, chegando de novo no dendrito, tá? As sinapses. Como eu falei, esses impulsos são transmitidos de um neurônio a outro. Então, ele sai de um axônio e chega no dendrito do próximo. A sinapse é o quê? É exatamente essa conexão, tá? Então, as conexões, as sinapses são as conexões de um neurônio com os neurônios vizinhos. Chama-se sinapse, tá? É quando um neurônio se comunica com o próximo, tá? Você tem um neurônio aqui e um neurônio aqui. A comunicação entre eles a gente chama de sinapse, tá? As sinapses podem ser de dois tipos. Um é a sinapse elétrica. Como é a sinapse elétrica? A informação ela vai de um neurônio para o outro na forma do impulso elétrico. O que é o impulso elétrico? É um choque mesmo elétrico. Só que, não é claro que você não sente o choque porque ele é muito, muito, muito pequeno, mas é o suficiente para sensibilizar aquele neurônio, tá? Então, é um choque bem leve mesmo, mas suficiente para transmitir a informação que se quer. É muito rápida essa sinapse elétrica. É muito mais rápido do que o outro tipo de sinapse que a gente vai ver, que é a sinapse química, que são a maioria delas. Como que são sinapses químicas? Os sinais, eles passam de um neurônio a outro através de substâncias que ficam armazenadas no corpo celular. Eu já falei ali atrás. Essas substâncias chamam-se neurotransmissores. Então, o que acontece? O neurônio, quando vai passar a informação para o próximo neurônio, ele pega um neurotransmissor que está armazenado ali no corpo celular e solta na sinapse. Então, esse neurotransmissor, ele está no corpo celular, ele sai pelo axônio, né? Que lembra que eu falei que a informação toda sai pelo axônio? Ele sai pelo axônio e ali na ponta do axônio ele é liberado na sinapse e ali na sinapse ele vai sensibilizar o dendrito do próximo neurônio, tá? Então, a sinapse química é feita através de neurotransmissores que estão ali no corpo celular e são liberados nas sinapses. E as sinapses elétricas são minúsculos choques que são dados ali também na sinapse, sensibilizando o próximo neurônio, ok? Aí eu escrevi aquilo que eu já disse ali atrás. O sentido da transmissão do impulso nervoso começa no dendrito, passa para o corpo celular e depois para o axônio. Então, sempre esse sentido. Dendrito, corpo celular e axônio, tá? Vamos falar sobre alguns tipos de neurotransmissores. Apenas a título de informação. Você tem essa informação na apostila, não precisa decorar. Se precisar, você pode consultar quando você quiser, tá?
só para dar alguns exemplos do que fazem os neurotransmissores, não é nada que você precisa saber de cabeça, tá? A gente tem, por exemplo, a acetilcolina. A acetilcolina está envolvida na memória, aprendizado e no controle das contrações musculares. Contrações musculares é assunto da nossa próxima aula, quando a gente vai falar de sistema locomotor, tá? Mas você já está sabendo, então, que a acetilcolina é um neurotransmissor, lá que, olha só, ela está no cérebro, mas ela controla a atividade dos músculos. Você tem a dopamina, ela controla a dilatação dos vasos sanguíneos. A gente já estudou os vasos sanguíneos, a gente sabe que eles podem se dilatar e contrair. Tá? Quem controla isso é quem? A dopamina. E ela está relacionada ao humor, ao sono, sensações prazerosas. Então, quando você está de bom humor, quando você está muito contente com alguma coisa, você está com bastante dopamina ali no seu cérebro, tá? Liberada dos corpos celulares e ativando as sinapses. Quando você está com sono, geralmente é um pouco de falta de dopamina. Tá? Você tem as endorfinas que o cérebro libera ali em situações de muito estresse físico e emocional. Então, elas amenizam dores, é como se fosse um analgésico natural, as endorfinas. Os atletas de alto rendimento, eles conseguem ter uma produção de endorfinas muito eficiente. Geralmente, num exercício de alta intensidade, um atleta de alto desempenho, com cerca de 8 minutos de exercício, ele já consegue uma boa produção de endorfinas. Então, o que acontece? Ele está meio que imune à dor, ele demora para sentir dor. Quando você não é um atleta, não está acostumado a fazer exercício, você vai começar o seu exercício ali e começa a doer tudo, começa a cansar, e você ainda não começou a produzir endorfina, porque o seu corpo não está habituado com a produção da endorfina. Demora mais. Então, o que acontece? Às vezes a dor te vence, você para o exercício antes da hora. Agora, se você consegue aguentar até a hora que o seu corpo vai lá e começa a produzir endorfina, aí você já não sente tanta dor. É igual a molecada que joga bola, você já devem ter percebido, às vezes, quando toma uma pancada e não dói. E depois que parou de jogar, vai doer. Aí você fala assim, é porque o corpo estava quente. É mais ou menos isso, não é que o corpo estava quente, é porque naquele momento o seu corpo estava produzindo endorfinas, e a endorfina serve como um analgésico. Então você tomou aquela pancada e não sentiu dor por causa da endorfina, tá? É isso que aconteceu ali naquele momento. Aí quando você parou de jogar, diminuiu a produção de endorfina, aquela dor vem, tá? Então as endorfinas são super importantes ali nessa função de amenizadores, tá? Tem o glutamato, que atua no processo de fixação de informações no cérebro, na memória. Ele age muito quando a gente vai dormir. Por isso o sono é importante no processo de memória e de aprendizado. Tá? Temos a serotonina, que é outro neurotransmissor que controla o apetite e o ciclo sono-vigília. Quer dizer, o nível de serotonina no cérebro que vai definir se você vai estar com fome ou não, se você vai estar com sono ou não. Tá? Apesar da dopamina também ter um pouco de influência nessa parte do sono, mas o principal é a serotonina. Okay? O primeiro pedido de atividade nosso aqui dessa aula, vai ter outro no fim da aula, tá? Fazer atividade da apostila 3, página 31, questões 1, 2 e 3, tá? Vai ser tudo corrigido integralmente. E vão valer nota de 0 a 10. Então não adianta fazer errado também, fazer de qualquer jeito. Precisa fazer certinho, tá? Então a primeira atividade dessa aula é as atividades da página 31, questões 1, 2 e 3. Continua aqui com a gente, se liga que no fim da aula vai ter mais pedido de atividade. Vamos falar sobre sistema nervoso central e periférico. Não são dois sistemas nervosos. São duas divisões do sistema nervoso, tá? A gente pode dividir o sistema nervoso em sistema nervoso central e periférico. Vamos falar primeiro do periférico. O sistema nervoso periférico ele é formado por gânglios e nervos que se espalham por todas as partes do corpo. Ah, professor, mas o que é gânglio e o que é nervo? Gânglios são aglomerados de corpos celulares de neurônios. Então, em alguns lugares do nosso corpo, você vai ter um monte... Lembra do corpo celular, né? Eu mostrei lá na imagem, na figurinha para você, o que é corpo celular. Tem alguns lugares que se aglomeram um monte de neurônios ali, com os corpos celulares todos juntinhos.
uma concentração muito grande de corpos celulares. Aquilo são gânglios, tá? E os nervos são axônios que se unem também em feixes, tá? Os axônios vocês viram ali, que é aquela parte mais compridinha, e vários axônios bem compridinhos que se juntam, formam como se fosse um fio. Para que serve isso? Eles vão se espalhando para atingir todas as regiões do corpo, porque toda região do corpo tem terminações nervosas. São os nervos, tá? Axônios que chegam lá. Então, na pele, se você for ver, na pele debaixo do dedinho do pé, você tem sistema nervoso lá. Como você sabe? Se você der um beliscão ali, você vai sentir dor. Se você sentir dor, é porque tem sistema nervoso ali, tá? Então, mas é uma parte do cérebro que está lá? Não é. É uma parte do sistema nervoso periférico, ok? E o sistema nervoso central é o quê? O sistema nervoso periférico, então, são os gânglios de nervos, tá? No corpo todo. O sistema nervoso central não está no corpo todo, tá? Mas ele recebe as informações do corpo todo, ele processa essas informações e ele dá resposta a esses estímulos, tá? É isso que faz o sistema nervoso central. E ele é formado por duas partes, encéfalo e medula espinal. O encéfalo é a parte que está na cabeça. E a medula espinal é aquela que corre pelas costas no meio da coluna vertebral. Certo? O encéfalo também a gente pode subdividi-lo em 4 partes. O encéfalo, de novo, é a parte que está na cabeça. Então, o encéfalo a gente subdivide em cérebro, cerebelo, ponte e bulbo, tá? Então, se eu perguntar para vocês, em provas aí de anos anteriores, eu perguntava qual é a diferença entre cérebro e encéfalo. E muitos alunos erravam, até a maioria. Eu cansei de explicar, mas o pessoal não presta atenção. O cérebro, ele é uma das partes do encéfalo. O encéfalo são 4 partes: cérebro, cerebelo, ponte e bulbo. Cérebro, então, ele é uma parte do encéfalo, tá? E o sistema nervoso central, ele também tem um revestimento externo. São 3 membranas chamadas meninges. Já deve ter ouvido falar de uma doença grave chamada meningite. Meningite é uma infecção nas meninges. E as meninges são membranas que revestem externamente o sistema nervoso central, tanto o encéfalo quanto a medula espinal, tá? Essas membranas são chamadas de pia mater, dura mater e aracnoide. São os nomes dessas membranas, tá? Entre as duas membranas mais externas, que são a dura mater e a aracnoide, são as duas membranas de fora, tem um líquido que circula ali. Esse líquido chama-se líquido cefalorraquidiano. E qual que é a função dele? Amortecer choques, tá? Para amortecer pancadas na cabeça ali. Pega naquele líquido, é como se fosse uma bolha de água, tá? Então, o líquido cefalorraquidiano, ele circula entre as duas meninges mais internas, certo? Então, vamos ver aqui, ó. Esse é o nosso sistema nervoso central. Você pode ver aí na figura, está escrito telencéfalo, diencéfalo e mesencéfalo. Telencéfalo, diencéfalo e mesencéfalo, tudo isso a gente pode chamar de cérebro, tá? Telencéfalo, diencéfalo e mesencéfalo são tudo cérebro, ok? Ali em verdinho você tem o cerebelo, em vermelho você tem a ponte e o bulbo. Ó, tá escrito ponte de Varolio, é o que a gente está chamando de ponte aqui. E onde está escrito bulbo raquídeo é o que a gente está chamando simplesmente de bulbo. E a parte de baixo, o roxinho ali, é a medula espinal que vai correr por toda a coluna vertebral, tá? Então esse é o sistema nervoso central. E aqui o sistema nervoso periférico. Você tem aí, então, tudo que tem em azul são os nervos, ok? E aqui, mais uma vez, ó, sistema nervoso central, ali em cima o encéfalo, lá no alto, e depois a medula espinal correndo ali em laranjinha por baixo, para baixo, ok? Então, a gente representa dessa forma aqui o sistema nervoso.
Vamos falar um pouco sobre o encéfalo. Vamos destrinchar um pouquinho o encéfalo. Já vimos então que a gente pode subdividir em cérebro, cerebelo, ponte e bulbo. O cérebro é a maior parte do encéfalo e ele controla a maior parte das funções também, memória, aprendizagem, linguagem, consciência, emoções, Cada região do cérebro controla uma, duas, até três dessas coisas, tá? O cérebro a gente pode dividir em dois hemisférios. Você divide ele assim, ó, nessa parte. Uma para cá, uma para cá. Então você tem o hemisfério direito do cérebro. O hemisfério direito ele está ligado à criatividade e à sensibilidade. E o esquerdo está associado mais a habilidades de análise e raciocínio lógico. Então, quando você precisa pensar em alguma coisa nas aulas de matemática ali, fazer um raciocínio mesmo, você para montar um quebra-cabeça, alguma coisa do tipo, você usa o hemisfério esquerdo. Quando você precisa ter uma criatividade, alguma coisa mais sensível, você usa mais o hemisfério direito. Você não escolhe, eu vou usar agora a esquerda, agora eu vou usar o direito. Não, ele faz isso automaticamente, tá? Os hemisférios cerebrais também a gente pode dividi-los em duas grandes áreas. Uma é o córtex, que é a parte mais de fora, que a gente pode chamar também de substância cinzenta. E a parte mais de dentro, lá do meio do cérebro, é a parte que a gente chama de substância branca, tá? Ou em alguns livros mais antigos você pode ver massa cinzenta e massa branca. É a mesma coisa, tá? Então, e a substância cinzenta ou massa cinzenta, a gente pode chamar de córtex cerebral, ok? O cerebelo, ele se relaciona com o controle da postura e do equilíbrio. Então, ele é muito importante na movimentação. A pessoa que não consegue andar reto, que anda assim, toda fazendo curva, que a gente tem uma doença, né, que a gente chama de labirintite, é um problema no cerebelo, é um mau funcionamento do cerebelo. Uma pessoa que tem o cerebelo funcionando certinho, uma pessoa consegue andar direitinho, andar reto, sem se desequilibrar muito, tá? Já o bulbo, ele controla algumas funções como a frequência cardíaca, ou seja, a frequência de batimentos do coração, a frequência da respiração e algumas coisas que você não controla diretamente, como a tosse. A tosse não é algo que você tem condição de controlar, ou espirro, ou vômitos. Isso tudo é controlado pelo bulbo. Ou seja, o bulbo controla isso sem que você consiga influenciar de propósito, tá? Então são funções que a gente chama de autônomas, ou são controladas sem a nossa interferência. O bulbo faz isso praticamente sozinho. Eu não vou dizer que ele faz sozinho porque ele é ajudado pela ponte. A ponte que a gente viu ali, que é uma das partes do encéfalo, ela ajuda o cerebelo nos movimentos corporais e ajuda o bulbo nessas funções do bulbo também, principalmente nas funções respiratórias, tá? Então a ponte, ela é uma ajuda ao bulbo e ao cerebelo, tá? E a medula espinal? Ela começa na base do encéfalo, então aqui na parte de baixo do cérebro, tá? E se estende por dentro da coluna vertebral até o final da coluna vertebral, ou seja, até ali no que a gente chama de cóccix, que é um ossinho no final da coluna. Fica ali pertinho do bumbum ali, na cintura, tá? Ela conduz os impulsos do encéfalo para o resto do corpo, tá? Então, os impulsos nervosos que o encéfalo manda para o restante do corpo são conduzidos pela medula espinal e também do corpo para o encéfalo. Então, a medula espinal faz dois caminhos, de ida e volta, tá? De subida e descida. E também atua nos reflexos. O que são os reflexos? São movimentos involuntários que você faz sem conseguir pensar neles. Então, por exemplo, quando você toca um objeto muito quente, rapidamente você tenta tirar, você tenta interromper esse contato. Mas você faz isso antes de você pensar nisso. Por quê? Porque essa informação não chegou ao seu cérebro. Essa informação chega na medula espinal e rapidamente ela volta para o lugar de onde veio para que você possa tirar aquela parte do corpo dali. Então você encostou a mão num negócio muito quente, a sua pele vai sentir aquele calor e vai mandar essa informação para o cérebro. Vai mandar a informação para o cérebro dizendo: eu botei a mão num negócio muito quente, o que eu faço? Só que essa informação vai correr pelo braço, vai chegar na medula espinal. Quando chegar na medula espinal,
vai dar o reflexo, ou seja, a informação já vai voltar diretamente para lá antes de chegar no cérebro. E aí vai voltar o estímulo, você vai rapidamente tirar a mão. Quando o seu cérebro percebeu o que aconteceu, você já tirou a mão. Por quê? Porque a informação já voltou antes de chegar no cérebro. Por isso que os reflexos são movimentos muito, muito, muito rápidos, tá? Então, aí, conforme eu expliquei ali, quando você recebe das terminações nervosas a informação de que o corpo está com um objeto muito quente, a sua própria medula desencadeia um mecanismo de resposta, sem interferência do cérebro, por isso a resposta é imediata. Tá? É assim que funciona o reflexo. O reflexo, então, é uma resposta que não é do cérebro, é da medula espinal. O cérebro não participa dela. Ok? Vamos então para o segundo pedido de atividades, que é da página 35, questões 1, 2, 3 e 4. Presta atenção, só 1, 2, 3 e 4. Por quê? A questão 5 ela é feita para ser realizada em sala de aula com a ajuda do professor. Então não vamos fazer agora, porque nós não estamos em sala de aula para poder estar ajudando vocês ao vivo, tá? Ok? Entrega lá na escola e não deixem de fazer. Beleza, pessoal? Esquece esse prazo aqui, que eu vou dar um prazo maior, tá? Então é isso por hoje. Espero que tenha sido suficiente para vocês entenderem o básico do sistema nervoso. Não se preocupem com a complexidade dele. Como eu disse lá no início da aula, é complexo demais para o sexto ano. Então, para aquilo que a gente se propõe nesse momento, eu acho que essas informações que a gente passou aqui são bem suficientes. Qualquer dúvida, podem perguntar, estou sempre à disposição de vocês, tá? Muito obrigado, beijo, abraço e se cuidem, pessoal. Tchau, tchau.